Hoje o dia começou com os escândalos de fantasma do telhado, né? Todos os dias ele tem que aprontar. Eu fui dormir muito cedo ontem, eu nem sei dizer que horas eram, eu simplesmente apaguei. E até o Monte brinca, porque eu tô usando um mordedor pra dormir, né? É exatamente pra eu não ranger os dentes. Na verdade, eu não tenho aquele ranger, eu tenho a estática, né? Eu fico forçando, né? Mordendo, né? E ele fala que é só eu colocar aquilo na boca que eu durmo, que o dentista deve ter passado algum tipo de sonífero ali, né? Porque eu durmo assim imediatamente. E é verdade mesmo. Eu coloco aquele mordedor, a mandíbula relaxa, né? E eu consigo dormir automaticamente. E eu simplesmente dormi. E só acordei hoje, era 10h30 da manhã. Né? Dormi pra caramba mesmo, talvez umas 12 horas, alguma coisa assim nesse sentido. E e aí eu acordei 10h30, foi só eu abrir os olhos e o Monte falou assim, ai, Fá, vamos sair daqui, vamos lá pro outro quarto e tal. E aí, de repente, quem pula, né? Mal eu deitei na cama, eu já ouço, né? Ele voltou a fazer escalada. Vocês estão vendo essa parede aqui, ó, né? Essa parede aqui, ela é super, super, ultra, mega alta. Ela é bem alta mesmo, tá? E ele voltou a fazer escalada por aqui, né? Aí ele vai e pula, cai aqui na varanda, faz todo o regaço, pula aqui na frente da casa, que é assim, aqui, né? Aqui atrás, né? Você tem um muro baixo, né? E um portão super baixinho, né? E ele voltou a subir por ali e tal. Enfim, já até amassou uma parte aqui do daquela calha, né? Que tem. Enfim, coisa de fantasma do telhado, né? E aí ele simplesmente, né, pulou na hora, né? Eu ouvi, aí ele ficou lá em cima saracoteando de todas as formas, parecia que tava dançando frevo, né? E só que isso não era o mais interessante. O mais interessante era o resto da gangue, né? Era o calcinha apertadinha se sentindo, né? Porque agora a gente não tem mais visão, né? Era o Rolex pisca-pisca, mesmo escondido ainda atrás do muro, né? Mas enfim, ainda assim sentindo o parente do Rolex, entendeu? Fazendo toda a performance dele lá, né? Enfim, que é o funga-funga, né? Então, assim, era assim, tava todo mundo lá fora. E parecia o dia da baixaria, sabe? O dia que eles foram e me xingaram de ladra, xingaram um monte de ladrão, entendeu? Então, assim, parecia aquele dia, sabe? Tava a mesma farra, né, daquele dia. E eles queriam remexer na droga que eles colocaram em cima do meu telhado, né? Quer dizer, ele tinha posto a droga em algum lugar, ele queria tirar ou colocar, não faço a mínima ideia, né? Porque, enfim, né? Isso parece que não é problema de ninguém, né? É só problema meu, né? Então, assim, e eles queriam remexer lá na droga, né? E ele colocou, ele vai espalhando, né, a droga. Como eu geralmente estou aqui nesse ponto, então esse ponto é um ponto que ele não costuma colocar. Ele vai colocar lá do outro lado, que fica mais fácil, né, pra ele pular, ele entrar, inclusive pela tumba, né? E aí ele foi e pulou, né? E pulou e fez era um monte tentando aparecer ali. Parecia uma cena de filme de terror. E ele tava lá embaixo molhando as plantas, né? Quando ele ficou sabendo que o cara veio aqui fazer isso, né? Ele queria descer, né? Aí ele já saiu já com todos os apetrechos dele, né? Doido pra pegar esse cara. Mas é óbvio que o cara não vai aparecer na hora que ele tá ali, né? E aí o que... Também pra que assustar, né? O Monte, né? O Monte pode bater no cara, né? Então o cara é simplesmente conhecido por bater em mulher. É óbvio que, né? Eu sou o alvo, claro, né? Como sempre. E aí o que aconteceu, né? Eles fizeram todo esse escândalo, foi mais ou menos uma hora de escândalo, de gritaria, de escândalo lá fora. E eu dormi, sério, eu apaguei de novo, entendeu? Porque eu sou dessas, né? Eu, assim, atualmente, ofensas pra mim são canção de ninar, né? Bem interessante isso. E aí eu dormi, né? E aí logo depois foi o silêncio, né? O silêncio total, né? Só que o Renfield, ele não sai, ele é um obcecado, ele é um psicopata, óbvio, né? Então a gente tá falando aí com um psicopata que não tem nenhuma coleira que segura esse cara, né? Então aí ele passou o resto da manhã, né? Da manhã pra tarde, né? Ali onde ele tava ali escondido, né? Tentando ouvir tudo que a gente tava falando, né? Só que é óbvio que eu tenho, assim, atualmente eu tenho dois instintos que são impecáveis: o nariz e a audição. Então não tem jeito, né? E aí eu simplesmente ouvi, né? A hora que ele se mexeu no meio do mato, né? Que a casa dele ainda tá cheia de mato ainda, né? E
Claro, né? Enfim, né? Ele não faz o que deveria fazer, né? Que era construir a própria casa, né? Então ele tava lá escondido, né? E aí o Monte se enfureceu, né? Quando ouviu, né? Ele se mexendo lá, escondido atrás do. Ai, gente, eu penso assim, sabe? Eu penso. Quando a gente pensa em psicopata, a gente sempre pensa naquelas pessoas, sabe, com mentes muito acima do normal, né? A gente sempre pensa, assim, naquelas pessoas com planos, assim, muito engenhosos, né? Que é muito difícil da polícia pegar, mas, gente, nada disso tem a ver com Renfield. O Renfield é um psicopata dos mais patéticos que você possa imaginar, tá? Dos mais patéticos. Ele só é bom realmente em fazer as coisas quando ele sabe que ele não vai ser pego, entendeu? Aí ele é bom em fazer todas essas coisas. Só que assim, ele é uma pessoa que ele tá se achando acima de tudo, ele tá se achando acima da lei, entendeu? Ele já foi pego pelo Google subindo na minha casa e nem assim ele foi preso, né? Então assim, vocês imaginam a situação, né, do que é essa pessoa que simplesmente comete todo tipo de crime e sai impune, sai ilesa, né? Então, e aí você vê, sabe, que, assim, que é das situações mais patéticas. O cara, ele precisa ouvir cada coisa que a gente fala, entendeu? Cada canto, cada louvor, entendeu? Cada agradecimento, cada xingamento, sabe? Cada raiva, cada sentimento que a gente tem, sabe? E isso me faz pensar também sobre esse tipo de comportamento do psicopata, né? O que não deve ser a inveja de quem tem sentimento, né? Ou seja, de você ouvir o sentimento do outro, de você perceber simplesmente também a forma como o outro expressa esses sentimentos, a alegria, a tristeza, a felicidade, a amargura, o ressentimento, todos os sentimentos que qualquer ser humano tem. E que a melhor coisa que a gente faz é sempre colocar pra fora, né? É sempre aprender a lidar com todos esses sentimentos, não de certa forma apaziguando ou não escondendo, né? Simplesmente colocando isso numa caixinha e guardando pra não se utilizar mais, sublimando isso, né? Não, nada disso. É esse sentimento que explode, é esse sentimento que tá ali, entendeu? Latente, que te transforma no que você é, um humano. E aí a gente fica pensando no quanto, de certa forma, sabe, essas pessoas são cascas vazias, né? Quanto elas são cascas vazias, o quanto elas parecem o NPC do jogo, né? Que é aquele jogador não jogável, né? Aquele jogador que já vem programado de máquina, né? Para fazer todas aquelas ações no jogo, né? Ações previstas, né? E realmente eu, assim, de certa forma, eu não sei nem dizer o que eu sinto quando eu olho esse tipo de situação, mas eu fico pensando quanto deve ser muito, muito ruim não ter sentimentos. Muito ruim não conseguir ter empatia, muito ruim não conseguir sentir, sabe? E só ter essa obsessão, né? Que no final das contas é isso mesmo, é uma obsessão, né? É você estar obcecado o dia inteiro, você passar um domingo inteiro, sabe? Ouvindo o que o outro tá fazendo, um domingo inteiro, sabe? Tentando descobrir se agora o outro tá dormindo, sabe? Tentando descobrir se agora o outro tá falando, enfim. Eu imagino quanto não deve ser ruim isso, né? E ter essas amizades que no final das contas não são amigos, né? São só interesses financeiros, né? Interesses políticos, né? Interesses em manter essa vida que assim, que é uma vida tão inexistente, sabe? Inexistente, porque o real propósito da vida é simplesmente você viver, você sentir, você amar, você odiar, você ser bom com o outro, ter empatia, sabe? Você ter ressentimento, você ter todos os sentimentos, sentir tudo, sabe? É você poder viver tudo intensamente, é você poder, sabe, estar aqui, agradecer por estar aqui, sabe? Não uma vida que simplesmente você vive a vida do outro, né? Você passa o tempo inteiro, sabe, preocupado com o outro, querendo saber o que o outro tá fazendo, entendeu? O que será que o outro descobriu agora? Será que ele pegou alguma coisa? Enfim. Gente, eu não consigo imaginar o que é a vida de um espião. Porque no final das contas é bem isso mesmo, né? Você ter que passar o dia inteiro espionando alguém, sabe? O dia inteiro tentando ouvir, tentando descobrir o que a outra pessoa tá pensando, o que ela vai fazer. Eu realmente não consigo imaginar uma vida como essa. Eu só tenho a agradecer, sabe? Sinceramente, eu só tenho a agradecer ao meu pai Oxalá, ao meu pai Oxaguian, sabe? Por ter me dado uma vida em que eu posso viver.
por ter me dado uma vida em que eu posso sentir, por ter me dado uma vida em que eu posso amar, sabe? Ter me dado uma vida em que eu crio os meus objetivos de vida, em que eu vivo, sabe, a minha própria vida, em que eu sinto, em que eu amo, entendeu? Em que assim que eu sofro e todos esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, sabe, que me transformam numa pessoa humana, né? Que me transforma numa pessoa que tem regras, uma pessoa que tem moral, sabe? No final das contas, isso é muito legal, sabe? É muito legal. E essa vida aqui não é fútil. Essa vida aqui não é uma vida em que você tem que viver, sabe? Comprando, obtendo coisas, sabe? Para poder exibir para os outros, que é isso que o fantasma faz o tempo inteiro, né? Ele quer sempre exibir. Olha só, hoje eu tô andando com um carro tal, entendeu? A minha filha tá andando com um carro tal, entendeu? Tá namorando o médico tal. Então, cara, são coisas assim, é uma vida em que realmente não se vive. Não se vive, não se sente, sabe? Não assim. Enfim, é uma vida sem sentido. Eu fico pensando, sabe, filosoficamente, eu sempre fico pensando nessas coisas, né? No que é você estar num domingo, sabe, às 3 horas da tarde, indo pra porta da casa de uma pessoa pra ameaçar essa pessoa, sabe? Quando na verdade eu simplesmente só coloquei quase nada da vida desse cara lá, né? Quase nada. Vocês viram que assim, que eu tinha tudo já, que eu tinha todos os endereços, todas as relações. E eu nem contei nem metade da história, porque não deu tempo, eu tenho sempre poucos minutos pra falar antes de eu ser hackeada, né? E eu fico assim, sabe, chocada, sabe? Chocada com isso. Que você simplesmente passar um domingo, sabe, indo pra porta da casa do outro, sabe? Passar um domingo ficando atrás do muro da casa do outro pra poder ouvir, sabe? Eu não sei, por mais que eu assim gostaria, sabe, gostaria muito mesmo de odiar essas pessoas, no fundo do meu coração eu tenho uma baita pena. Baita pena. Eu sei que é ruim sentir pena dos outros. Eu sei que é ruim, entendeu? Mas no fim das contas eu fico assim, sentindo pena, sabe? Pensando se a vida dessas pessoas podia ter sido diferente, se elas tivessem nascido em outro lugar, nascido em outras famílias, entendeu? Tendo uma outra história de vida, né? E aí é o horário em que eu sempre percebo, sabe, que tudo isso é só uma história. É só uma história. É só uma história.